É uma rede de 2 dezenas de casas espalhadas pela região. Umas maiores, outras mais pequenas, não são todas bonitas nem serão todas conhecidas pelos madeirenses, mas desempenharam um papel fundamental na história da Madeira. As casas de abrigo começaram por ser um teto para os trabalhadores do projeto dos Campos Experimentais Agrícolas, criados por Francisco Correia de Herédia no final do século XIX, princípio do século XX. Não eram mais do que casas nas serras que davam apoio a quem trabalhava nos campos de árvores de fruto, geralmente macieiras, ou então de trigo e até de batata semente ou semilha. Que basicamente é o caramujo, o rabassol, a bica da cana, o galhano, o montado do pereiro, queimhadas. Normalmente eram estes pontos que faziam parte de uma coisa que se chamava, de uma instituição que se chamava Estação Agrícola da Madeira, que apareceu liderada pela mão, e foi criada pela mão do então Visconde da Ribeira Brava. Foi o primeiro chefe e quem impulsionou, portanto, toda a estrutura da Estação Agrícola da Madeira. Com o tempo, o projeto da Estação Agrícola foi abandonado. Alguns dos campos perderam as culturas. As casas foram dando guarida aos viajantes, aos turistas. Os caseiros, ou vigias, passaram a ser uma espécie de recepcionistas de pequenos hotéis improvisados. Manuel trabalhou na casa da Bica da Cana, no topo do Paulo da Serra, durante 15 anos. Ficava pessoas ali de um dia para o outro, às vezes 2 dias, ficavam ali, eu começava, eles saíam, a gente lavava as panelas, lavava os pratos, juntava-se a roupa para mandar para a roupa para lavarem, que aquele entravam uns à sexta, saíam no domingo. Limpava-se a casa na segunda, na terça-feira já chegava outros. Era 2 turnos quase, Era, não é? era sempre 2 turnos, ele ia a funcionar. Quando chegava só, depois tinha outra, não tinha lenha a cair. Tinha-se que ir ali para o fundo, um pedacinho ali embaixo do fundo, do alvorado, cortar a árvore para trazer às costas, para ali. E depois a outra, tive menos uns, próximo do ano, e ficava, vinha para aqui, vinha para allá, não havia transportes. O senhor morava onde? Não vou dar para outra pessoa. Ponta de Sol. Vinha mais para cima, ficava aqui 15 dias. 15 dias. E não foi de 15 dias, 2 dias a casa. Depois voltava. Eu do dia vinha embora outra vez, para cima para outra vez. A mulher não ficava satisfeita. Ora, eu tinha que padecer, como eu também padecia. Ela padecia lá e padecia aqui. Aqui era um bocadinho pior, não? Ora, porque frio. Passava muito frio aqui. Graças a Deus. Eu já vi, quando estava mesmo frio, e punha aquela garrafa de barro, que era de Genebra, enchia ela de água quente, antes de me deitar. Metia aquele debaixo de lençóis e quando chegava lá, Quentinho. a roupa estava quente. Senão, levava o dia, levava a noite para aquecer. Que pessoas é que vinham para aí? Madeirenses, da Madeira ou turistas? Aqui a maior parte era madeirenses. Fazer uma festa, ao fim de semana. Era festa e ramboia aí, era o diabo. Uma vez um que chegou aqui, disse que era uma amiga dele, vinha uma colega dele, e o senhor era pagador. Eu falei assim, olha, eu vou ficar aqui mais a minha colega, 2 para amanhã, que nesse que eu passo de asa. Está bem, só me deixei, era uma pessoa que vinha trazer o dinheirinho à gente. Só fiquei, lá fiquei eu e ela. Quando, no outro dia de manhã, eles foram-se embora 2. Quando eu fui para dentro de cá, a caminha era uma só, não fui a 2 camas, fui uma só. Estava frio, estava tudo a se aquecer, encostar-se uma a outra. Alguns quilómetros abaixo da Bica da Cana encontramos a Casa do Caramujo, ou o que resta dela. É uma espécie de pequena ilha dentro de um grande vale. O acesso é difícil e longo. Mestre Vítor foi um dos zeladores da casa. Mestre, o que é que está de mais diferente de há 40 anos? Isso é a casa toda abandonada e as árvores. As árvores estão na mesma.
Ganharam mais terreno, não é? Sim. Cresceram mais. Cresceram mais, pois. O que é que antes havia aqui nesta zona? Havia a casa, não é? Havia a casa, passava muita gente aqui também para fazer uma visita à casa. E os vigias, os mestres que estavam aqui, o que é que faziam na casa? Ficavam aqui a guardar. Tomavam conta da casa e tratavam do terreno à volta. Exato, tratava do terreno. E o que é que havia para fazer durante o dia? Só isso? Olha, durante o dia era para pegar numa pedão ou num pedão e pesar os luxos, as plantas que havia aqui. Agora já não. Ainda tem, mesmo ali. E os nevoeiros também que havia, também cá. O senhor ficou aqui quanto tempo? Olha, Gostei de ficar quanto tempo? eu tive aqui talvez uns 2 anos e depois também eu ao longo do Mouro. E depois quando eu caminhei daqui, E ficava quanto tempo de cada vez? quando eu vinha para aqui. Sim. Era de 8 em 8 dias que a gente. 8 dias. 8 dias, 8, conforme. Quando não havia carro, isto aqui era tudo A pé, não é? a pé. E passava muita gente mesmo assim? Passava. E depois eu tinha as saídas quando ia daqui ia ter a Alvorada e ia ter a Empenhada. Do caminho que passava ali. Sim, passava ali em frente. A Casa do Caramujo é hoje uma das estruturas esquecidas. Uma memória distante do que foi em tempos um ponto estratégico para a economia da zona oeste da Madeira. Este caminho ao lado da Casa de Abrigo do Caramujo era um caminho muito importante neste sítio, até porque era uma rota comercial entre Ribeira Brava, Calheta e a Ponta do Sol. Praticamente todas as transações eram feitas neste caminho, neste espaço. Agora está apenas abandonado. Portanto, aqui era a cozinha. Aqui era a cozinha. Ali um forno, não é? Sim, E depois aqui que havia deste lado, quartos? sim, o quarto de dormir. E por cima também de dormir, mas a gente mais dormir era aqui para baixo. Portanto, este era um quarto. Sim, era um quarto. Dá-lhe pena ver dá-lhe pena ver a casa assim hoje. Sim. Certo. Sempre que a pessoa já veio que hoje vir isto como está. E as pessoas quando vinham aqui para as casas, portavam-se bem ou mais ou menos? Mais ou menos. Nessa altura não era aquela coisa de estrangeiros. Sim. Como agora. Já era que era toda quase gente de cá. Gente da terra. Pois. As casas de abrigo foram construídas essencialmente para albergar as pessoas que trabalhavam nos campos experimentais, neste caso, aqui na Casa do Caramujo, de Macieiras. Esta será provavelmente a última macieira desse campo experimental. A casa, de resto, foi tomada pelo abandono. Todo este terreno chegou em tempos a estar cultivado. O caminho era imponente como a casa que o ladeava. A única resistente desse tempo é a natureza. Ao longo deste caminho da Casa de Abrigo do Caramujo encontra-se muito estas orquídeas da serra. É curioso porque as orquídeas da serra eram muito utilizadas pelas noivas com menos posses para os ramos dos casamentos, porque havia, obviamente, em muita quantidade. O que, se calhar, a maior parte das pessoas não sabe é que esta erva, esta planta, esta flor em Espanha chama-se erva macho, por uma questão engraçada. É que a raiz da planta é uma espécie de bulbo e a própria palavra orquídea vem do grego orquis, que quer dizer testículo. É a isso que se assemelha o bulbo da orquídea.
Mas nem todas as casas estão votadas ao abandono. Foi iniciado em 2016 um projeto para recuperar algumas das estruturas históricas. A Casa do Rabassal é uma delas. Hoje é um dos pontos de passagem obrigatórios para qualquer turista que caminhe nas serras da Madeira. O espaço foi concessionado a privados e está na fase final de restauro. Ricardo, isto é um projeto novo e diferente. O que é que está pensado para o restauro? Ou o que é que foi pensado para o restauro desta casa? Eu penso que nada foi deixado ao acaso. Uma vez que a Casa do Rabassal é um lugar emblemático da Madeira, é uma confluência de alguns percursos, de alguns dos mais bonitos percursos aqui da Madeira. E então nós tentamos que nesta, digamos, reabilitação de um espaço que estava algo degradado e que merece outro acompanhamento. Portanto, a nossa empresa tenta dar a este espaço mais conforto, um espaço em que as pessoas possam tomar um café perto da natureza, estar um tempo de qualidade depois do percurso ou antes do percurso, e também com o complemento dos quartos. Teremos inicialmente 4 quartos para alojamento, tentando também ir à procura não só das memórias que os madeirenses têm desta casa, porque muitos madeirenses já cá passaram ou tardes ou noites ou manhãs, e também dar a quem nos visita num espaço tão bonito uma lembrança até, digamos, neste aspecto gustativa também. Esta casa até tem histórias curiosas, como a de uma dormida presidencial, planeada, mas nunca concretizada. Quando era Presidente da República, o Almirante Américo Tomás, esta casa recebeu esta nova ala, que foi equipada na altura com alguns pormenores da comunidade, como seja aquecimento central, que depois irradiava para os quartos, com aquecedores nos quartos, e todo um mobiliário característico da Madeira, as chamadas camilhas, feitas em madeira de tilha, que supostamente serviria para o Presidente da República, em 68, julgo que foi esse ano que ele visitou aqui a Madeira, vir aqui passar uma noite. Ele, por acaso, não veio... Tudo isso só para passar uma noite? Tudo isso só para passar uma noite. E também, nessa mesma altura, foi... Também quando construíram a vereda do Arieiro Pico-Ruivo, também supostamente, para levar o Presidente da República ao ponto mais alto da ilha, que era o Pico-Ruivo. Mas aqui, isso acabou por não acontecer, o Presidente da República acabou por não passar aqui uma noite, mas foram trazidas trutas debaixo de uma escolta, na altura da pilha, para servir uma refeição de trutas ao Presidente da República aqui neste espaço. Do Ribeiro Frio. Vieram do Ribeiro Frio para serem... Escoltadas pela PIDE. Exatamente, para depois servirem um almoço aqui ao Presidente da República, aqui neste espaço aqui do Rabassal. No recorte das serras da Madeira não se vêem limites de concelhos, de terras, de espaços. A natureza é só uma. De salto em salto, monte após monte, chegamos a Santana, às Queimadas. É também a parte mais estreita de um funil de turistas que passam pela zona. Também a casa principal acaba de ser restaurada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. A vista é deslumbrante, mas apenas um lampejo do que chegou a ser até à viragem do século. Com 82 anos, o Sr. Vicente recorda com saudade os 38 que passou a tomar conta das Queimadas. O que fazia era, trabalhava, andava varrendo, quando aquelas coisas todas em dia, varrendo, regar os jardins,
montar as ervas. Passava muita gente na casa? Passava muita gente na casa. E eu depois não fui... Comecei mais a... Voltinhas a dar sentido a limpezas pela lagoa, pela Fonte Alvoeira, aquela cena. Sim. Varrer aqueles caminhos. Porque esta casa já foi, digamos, preparada ou construída para um determinado fim, ou seja, como estamos no concelho de Santana, mais concretamente na freguesia da ilha, porque as queimadas pertencem à freguesia da ilha, e na altura Santana era um concelho afastado do Funchal e era, portanto, o sítio onde vinham as pessoas importantes passar um período de descanso, um período de férias, onde vinham os senhores, o governador do chamado Distrito Autónomo do Funchal, também o presidente da Junta Geral. A Casa das Queimadas era conhecida por ter os melhores queijos da região. Era a Dona Teresa que os fazia e fê-lo durante 36 anos. Fazia os queijos, varria aquilo todas as casas e levava aquelas roupas mais outras. Tinha mais de raparigas, também tive uma irmã minha. Depois dela saía, tive a minha filha também, as duas. Depois comecei a fazer o queijo e lavar roupas e fazer as câmaras, limpar as casas. Fazia só queijo? Ou fazia requeijão também? Requeijão e queijo. E era bom? Ora. Eles ficaram com uma pena desgraçada, até do continente levava daqui. Assim. E vendiam lá? Era da ovelha. Era da ovelha, que não se podia fazer de outra coisa, que aquilo era o centro da agricultura, tinha sido da ovelha. E quem é que comprava o queijo? Caralho, tanta gente tem. Sim. Quem é que passava lá? Estrangeiros mesmo. E mesmo daqui, olha, houve gente que foi para o estrangeiro e foram lá me comprar. Eu tenho para ali uma fotografia que eu direi, porque quando fui à feira, que eu ia à feira também vender os queijos. Enquanto eu estive no trabalho, eu fui sempre todos os anos à feira, vender os queijos. A gente vendia aquilo tudo. Eu olhava, tanto ele ser assim, que é que eu tenho para ali. Tinha uma coisa de prender o papel do queijo e tinha o queijo, as casinhas de Santana, aquilo tudo ali. E eles eram assim, olha, a senhora possa crer que eu sou uma vez que uma vez. Isto é a melhor oferta que a gente pode levar da Madeira para os nossos amigos, é isto. Estes dois antigos trabalhadores das queimadas recordam também o zelo com que se tratava do espaço e que hoje terá sido perdido. Eu tenho saudades daquele. Mas depois que olhar, já vejo as coisas todas interessadas, então perdeu a vontade a ir. Sim, dá pena, não é? Dá pena, mas só fazer. Quando foi a última vez que a senhora foi lá acima? Às queimadas. Fui aqui à vez que fui lá ver aquelas chatãs, sim. Como é que aquilo está? Ai, não me falo naquele. Não posso ver aquilo, não posso passar para... Agora, dentro de casa, ainda está mais ou menos, mas já não está igual, mas está mais ou menos. Mas que aqui também já tem os homens, eles também nunca mais dão com instruções àquilo que fiquei. Mas eu entrei, fui lá ver que eles chamaram. Fui lá entrar, entrei, conheci-me. Mas, eu vou dizer, mas nem é a mesma coisa. Mas a solução pode estar à vista. O Governo estará a preparar-se para abrir concurso público para a exploração do espaço. A casa está a ser decorada, portanto está a ser reparada ao pormenor, portanto há ali pormenores técnicos, questões de madeira que são únicas. Vai efetivamente depois abrir ao público, mas estamos a pensar, enfim, numa forma de explorar não só, digamos assim, a casa a nível das suas entradas, da sua utilização, mas todo o espaço das queimadas, enfim, que irá receber brevemente
melhoramentos também ao nível dos equipamentos, quer casas de banho, quer partes de estacionamento, e portanto aí a Casa das Queimadas, como ex-libris daquela zona, vai servir, digamos assim, e vai ser o ponto base, digamos assim, de uma possível exploração e concessão de toda aquela área. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza reconhece a importância destas casas. É efetivamente um problema a conservação das casas, até devido à localização geográfica, não é? Estão expostas muitas vezes a condições extremas e requerem uma manutenção muito atempada e no tempo, portanto, muito rápida. Um dos problemas é arranjar pessoas dispostas a ocupar o lugar de vigias ou zeladores das casas. Dos 2.500 funcionários das florestas há 30 anos, hoje restam pouco mais de 300. Foi o que aconteceu com a Casa de Abrigo do Pico Ruivo, uma das mais emblemáticas. Hoje está fechada porque os últimos 2 funcionários se aposentaram em 2016. É uma verdadeira porta giratória de viajantes de toda a ilha. Uma casa construída de propósito para dar apoio aos turistas, principalmente madeirenses, que passeiam pelas serras. 77 anos depois, o apoio foi interrompido. Durante muitos anos foi prestado pela Dona Conceição e pelo marido. Eu limpava a casa, lavava os lençóis, quando ainda não tinha um pulso, enquanto a minha marina fez o pulso e trazia para baixo, e depois levava outra vez para cima. Tudo a pé? Tudo a pé, 5 horas de tempo a andar a pé. Muito cansativa, muito cansativa. E criou os filhos lá em cima? E os meus filhos de verão, a mais velha podia estar cá em Belcho, mas os meus filhos, e as mais moças, estavam sempre comigo lá em cima. E que se ele viesse aqui abaixo, eu tinha que ficar lá. Sim, tinha que estar sempre lá alguém. Ou tinha que estar sempre alguém. Ou aí eu ficava, ou aí ele ficava, ou aí eu ficava. Porque tinha que vir aqui abaixo ver os nossos filhos e levar comigo para cima, porque a gente estava-se lá, a gente não se passava sem comer, tinha-se ter comigo para se comer. E ele acartava muita cerveja para vender lá em cima, com aquele chateou à mão. Todo dizia mesmo que não havia muitos que se chateassem, que a gente se chateava. E quem é que passava lá? Quem é que passava? Muita gente que chegava-se o mês de agosto, a gente não se cegava. Sim. A gente, aquele acampavam de roda da casa e às vezes lá em cima no peito. E de roda da casa, aquilo que era sobre barracas. E depois eles vinham pedir para ir fazer um café. Hoje em dia não sequer há um café lá a vender. Não há um café a vender e aquilo tudo fechado e não entro lá dentro. Agora, faz-me pena os anos que eu trabalhei lá, ver a Casa do Pico Ruivo como está. Santana era um dos sítios mais visitados pelas serras. Muitas histórias começaram e acabaram nos cruzamentos para o Pico Ruivo e Pico do Arieiro. Eu passava aqui dezenas de vezes no ano. Era o meu ponto de passagem para ir para outras áreas, mesmo até para a zona do Pelo da Serra, era por aqui que eu passava. E uma dessas passagens foi especial. E fui aqui que pela primeira vez conheci aquela que hoje é a minha esposa, a minha mulher. Não é? Há muitos anos este era um ponto de passagem obrigatório para as rotas comerciais, para as travessias das pessoas de qualquer parte da ilha. Hoje a maior parte das pessoas vem cá para ver este nascer do sol. Mas durante décadas os picos mais altos de Santana foram também procurados por serem únicos no mundo.
Estamos na Encomiada Alta, segundo os astrónomos, um dos melhores sítios do mundo para a observação das estrelas e dos astros. Tanto é que, de há muitos anos para cá, que tem havido ideias e projetos de astronomia para este sítio. No final dos anos 60, anos 70, houve mesmo um projeto implementado. O resto são estas ruínas que estamos aqui a ver e que havia observação aqui no local, com astrónomos que ficavam em tendas durante a noite, tinham montados os telescópios. De resto, ainda há ali ao fundo uma torre onde montavam os telescópios, em cima também. Todo esse projeto chegou ao fim numa noite trágica dos anos 70, numa noite em que havia chuva, havia nevoeiro e estavam cá 2 astrónomos numa tenda. Um deles terá saído durante a noite e acabou por cair aqui para baixo. O outro terá ido buscar ajuda ao Pico do Ariário. Entretanto, o primeiro acabou por morrer. O outro astrónomo que sobreviveu, não muito tempo depois, acabou por cometer suicídio numa serra aqui próximo. A partir daí, acabou o projeto de astronomia na Encomiada Alta. Os vigias, os guardas, os mestres florestais eram sacrificados para que o apoio fosse sempre prestado, principalmente em situação de emergência. Ora, o guarda florestal era fiscalização, tinha-se plantações de árvores. Os senhores também plantavam? Eu não plantava, sim, nem o guarda, mas orientava, sim, onde se planta, onde não se planta, orientar o pessoal. Porque também não havia estas árvores todas? Não havia nada, senão essas urdes e uns arbustos, essa coisa, loureiros, essa coisa toda. As histórias são às centenas, das centenas de pessoas que trabalharam ou simplesmente passaram pelas casas de abrigo da Madeira. Nem sempre as memórias são as melhores, nem sempre o hoje é melhor do que o ontem. Uma tristeza. Porque era naquele tempo, agora está numa direção aquela. E penso que na perspectiva integrada do apoio ao turismo era uma mais-valia. É sem sombra de dúvida uma mais-valia. Por outro lado, elas abandonadas por si só estão-nos a causar prejuízo. Pode em termos de administração estar a poupar algum dinheiro nos salários dos funcionários que seriam necessários para as ter abertas, mas o estado de degradação em que elas se encontram são um péssimo postual para a nossa região. São autênticos cofres de histórias, daquelas que fizeram da região o que hoje é. As casas de abrigo da Madeira podem até estar no fim da linha das últimas prioridades, mas por direito próprio conquistaram já um lugar nos livros e na memória dos madeirenses.